Por que é tão difícil uma mulher madura emagrecer? É sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. Essa é realmente uma questão. Uma boa quantidade de mulheres depois dos 40 começam a se perguntar: por que eu tô com tanta dificuldade para emagrecer? Então, quando você exagerava, né, antigamente quando você exagerava, você já sabia o que fazer, voltava a fazer ali a sua dietinha habitual que você já estava acostumada, você cortava uma coisa ou outra, e em alguns dias ou em uma semana no máximo, você já estava se sentindo com menos barriga, a roupa já não estava ficando tão apertada assim. Só que hoje você viu que isso não está funcionando mais. Então, nesse episódio, eu quero te explicar 3 coisas aí de forma bem clara. Primeiro, o que muda no corpo da mulher depois dos 40. Segundo, por que o metabolismo realmente se comporta de uma outra forma. E terceiro, o que dá para fazer desde já para você atravessar aí essa fase sem ganhar peso, com menos gordura na barriga e com a sua cintura de volta. Então, nada de culpa. A partir de agora, nós vamos começar a ter mais entendimento para depois eu te passar a direção. E vamos por partes, porque isso aqui é uma costura de muitos fatores. Na literatura científica, a gente já sabe que na fase da perimenopausa existe uma queda da taxa do metabolismo basal em torno de 250 a 300 calorias por dia. O que é isso? A taxa metabólica basal é o quanto o seu corpo gasta de energia todos os dias apenas para ele funcionar, só para você respirar, pensar, dormir, só para manter os órgãos trabalhando, você está gastando energia. E quando chega a perimenopausa, essa taxa tende a reduzir. E essa redução, ela acontece por 2 motivos. Por perda da massa muscular, que é inerente aí dessa fase da vida, por conta da redução gradual dos nossos níveis de estrogênio e porque algumas mulheres começam a ter também resistência à insulina. Então o metabolismo da glicose vai ficar diferente e a forma como o corpo também metaboliza a gordura vai se alterar também. Luciana, você está falando que toda mulher vai desenvolver uma resistência à insulina? Não, mas todas ficam mais propensas a isso com o passar dos anos. Tá? Agora tem um ponto-chave aí. O estrogênio, ele é um hormônio que dá o corpo feminino. Pensa numa menina ali se desenvolvendo com 13 anos, 14 anos, 12, 13, 14 anos. Ela começa a ganhar gordura no quadril e nas mamas. Por quê? Porque ela está ali começando a produzir o estrogênio e ele tem essa característica, o estrogênio. Ele dá forma ao corpo feminino. Então essa menina começa a se desenvolver. Quando você começa a ter mudança do metabolismo de estrogênio, né, nessa fase da perimenopausa, com a redução e o oscilamento aí a oscilação do estrogênio, você pode sentir também algumas mudanças. E aqui vale lembrar que menopausa é oficialmente 12 meses sem você menstruar. Mas essa fase anterior, que é a perimenopausa ou climatério, pode começar até 10 anos antes. Tá? E isso pode já trazer algumas pequenas mudanças, mas que dependendo da mulher, isso pode ser muito significativo. Então, uma dessas mudanças, o que é? É gordura abdominal. Porque o estrogênio, ele já não está mais cumprindo esse papel, né, de levar o tecido adiposo para o quadril e para as mamas. Então, essa gordura, ela começa a sobrar e se redistribuir no corpo ali em outros locais. E a barriga vira um lugar muito favorecido aí para esse acúmulo de gordura, tá bom? E aí, junto com isso, a gente precisa pensar também em outra frente aí muito importante. O sono. Nessa fase, muitas mulheres começam a ter alteração de sono, lembra? Então, é uma noite mal dormida também, o que vai acontecer? Vai aumentar o cortisol dessa mulher. E o cortisol, ele é o hormônio do estresse, e o que a gente observa? Nessa fase da vida, o corpo da mulher ela fica mais sensível ao estresse. Muda os hormônios sexuais, muda o sono, muda a recuperação e o cortisol passa a ficar mais elevado com mais facilidade. E isso acontece mesmo em mulheres aí que tá acostumada a dar conta de tudo, mulher superativa. Isso é comum, tá bom? Pode não ser normal, a gente pode melhorar essa situação, mas isso é bem comum de acontecer. E quando o cortisol ele fica alto por muito tempo, ele envia uma mensagem aí muito clara para o corpo: guarde a sua energia e não gaste.
Aqui na Itália, quando a gente fala de mulher na perimenopausa, o cortisol é uma das frentes mais discutidas. E eu falei isso também no episódio anterior, e não é por acaso. É exatamente por essa alteração do cortisol que começam alguns problemas bem comuns nessa fase, como o aumento do peso, especialmente na região abdominal, também a dificuldade para emagrecer, mesmo com dieta e exercício. O corpo pode também ficar mais inflamado, eu vou falar disso mais para frente, sono mais superficial e, por consequência, a sensação também de cansaço constante no dia seguinte e maior resistência à insulina. Por isso, hoje se fala muito mais em regular estresse, sono, ritmo de vida, do que apenas em comer menos e treinar mais. Tá? Então, veja, cortisol alto muda o seu metabolismo, altera o seu apetite. Ele aumenta a chance de você ir buscar mais energia rápida, tá? Agora, observa uma coisa aí no seu dia a dia. Às vezes você nem mudou a quantidade do que você come, mas mudou um pouco a qualidade do que você come. Às vezes você está buscando mais esses alimentos bem mais palatáveis, ou você mudou os horários das refeições. Isso também muda a resposta do corpo, às vezes com a mesma alimentação que você tinha antes, mas muda o horário, muda um pouco da qualidade do que você comia antes. Isso já faz diferença também. Então vamos lá, o estrogênio caiu, o corpo ficou mais sensível ao estresse, aumentando aí o cortisol. Você dorme pior. E todos esses fatores são capazes de alterar o seu metabolismo. Além disso, você acaba buscando mais carboidrato e alimentos palatáveis do que você fazia antes. Então, no meu olhar, a mulher chegou aos 40 anos, ela precisa ter em mente uma ideia central: ganhar massa muscular. Porque massa muscular é a nossa parte mais ativa, é o tecido que sustenta gasto energético, sustenta a sensibilidade à insulina e ainda sustenta a autonomia que você vai ter na velhice. Tá? Então, nunca se esqueça que o músculo que sustenta a sua estrutura. Ah, mas eu não gosto de treinar, Luciana. Quem só faz o que quer é criança. E você não é mais criança, você é uma mulher sábia, você sabe onde você quer chegar. Então, pensa nisso. E tem ainda um conceito que eu acho muito interessante aí. Alguns estudos falam da menopausa agora como a inflamopausa, justamente por essa questão inflamatória que acomete a mulher. E isso já começa anos antes da menopausa chegar, tá? A gente sabe aí que começa bem antes. Então, primeiro de tudo, veio o termo inflammaging, que quer dizer inflamação associada ao envelhecimento, e hoje já se fala também da inflamopausa, com uns estudos aí mostrando que mais marcadores inflamatórios, né, eles se elevam nessa mulher, e a partir da queda do estrogênio na mulher na menopausa, aumentando também um risco maior a doenças cardiometabólicas. Então, diante disso, fica nítido que é necessário um cuidado prévio. E esse cuidado prévio envolve uma alimentação de qualidade, fornecendo aí bastante antioxidante. Se você ainda não menopausou, isso vai te ajudar a poupar o que ainda existe ali de reserva ovariana. Regular o intestino, que é o primeiro passo para você lidar com essa inflamação e fazer um trabalho que não é só de contagem de calorias, é aumento de gasto energético a partir dos exercícios, especialmente exercícios que ajudem a manter e construir mais massa magra, tá? Mais músculo. E quando eu falo de construção de massa magra, de construção de músculo, não é para você se imaginar como um marombeiro da academia. Também não é para você se imaginar ali num campeonato de fisiculturismo. Ninguém tá mandando você virar Graciane Barbosa, a não ser que você queira isso. Aí você vai ter que correr muito atrás, ninguém fica forte assim por acidente. Construir músculo exige estímulo, exige muita proteína adequada e constância, né? Inclusive, por acidente, a gente só ganha flacidez, não músculo. Mas enfim, o que eu tô falando? Eu estou falando de algo muito mais estratégico. Eu estou falando de um músculo como um órgão metabólico. Ele é um tecido vivo que aumenta seu gasto energético mesmo parada. Quanto mais músculo você tem, mais gasto energético você vai ter. Também melhora a sensibilidade à insulina,
protege seus ossos, sustenta as suas articulações, melhora a sua postura, diminui a inflamação, ajuda na estabilidade hormonal e ainda protege seu cérebro também. O músculo produz mioquinas. O que é isso? São substâncias que o músculo libera toda vez que ele se contrai, especialmente durante o exercício. E elas têm efeito protetor do seu metabolismo. Então imagina que cada fibra muscular sua é um pequeno laboratório ali dentro de você, produzindo ele mais saúde. E se depois, pensa bem, se depois de 40 anos você começa a perder essa massa muscular naturalmente, se você não faz nada, você está perdendo saúde. Então, exercício de força não é opcional. Eu tenho certeza que você não quer entrar naquele ciclo de menos músculo, que leva a mais resistência à insulina, que leva a mais gordura abdominal, que leva à inflamação, que te leva a ter mais dificuldade de emagrecer. Eu sei que você não quer isso. Agora me diz uma coisa, isso parece vaidade ou parece uma estratégia aí de sobrevivência? Enfia uma coisa na sua cabeça, músculo é aposentadoria metabólica. Você constrói hoje para usufruir ali quando você tiver 70 anos. Músculo é o tecido que leva o seu esqueleto para passear. Então, se você quer continuar viajando, quer continuar trabalhando, dançando, tendo autonomia, usando salto alto, você precisa dessa base. Então você precisa ter essa poupança, porque lá na frente você vai se arrepender de não ter construído antes, tá? A outra situação que eu preciso explicar aqui é o metabolismo da glicose e insulina, porque esse é o principal motivo de você estar acumulando mais gordura. Todas as vezes que você come carboidrato, seja pão, arroz, massa, doce, torta, fruta, ele se quebra em glicose e essa glicose vai para sua corrente sanguínea. E o corpo não gosta de glicose ali circulando demais no sangue. Então o pâncreas, na mesma hora, começa a liberar a insulina, o hormônio insulina, porque o trabalho dessa insulina é justamente tirar a glicose ali do sangue e levar para as suas células. Aí a insulina vai abrindo as portas das células e vai colocando a glicose lá dentro, ok? Então, para onde que essa glicose vai? Ela vai para o músculo para virar energia e para ser guardada também como glicogênio quando você treina, anda, se movimenta, toda vez que você precisar, a glicose vai ser usada como combustível. Ela também vai para o fígado, que ela também é armazenada como glicogênio, mas é uma quantidade bem limitada aí que vai para o fígado, e o restante vai para o tecido adiposo, onde vai virar gordura. Mas deixa eu esclarecer rapidamente uma coisa. Quase todas as células do corpo usam glicose como fonte de energia, tá? Não é só o músculo, não é só o tecido adiposo. Então, quem tá com uma glicemia aumentada, tá levando esse açúcar também para o cérebro, para os rins, para as hemácias, para a nossa retina, para o olho. Isso significa que quando a glicose fica elevada por muito tempo, esses órgãos continuam recebendo esse açúcar. E esse excesso de energia dentro da célula vai virar um problema. Tá? Por isso, controlar a glicose não é apenas uma questão de peso, de emagrecimento, é uma questão de proteger cérebro, seus vasos sanguíneos, seus rins, sua visão, proteger tudo, tá? Agora pensa comigo, se você come carboidrato o dia todo, belisca o tempo inteiro, toma bebida açucarada, come ultraprocessado com frequência, a glicose ela vai subir muitas vezes durante o dia e o pâncreas vai precisar liberar insulina também muitas vezes ao dia. E quando isso acontece repetidamente, as células começam a negar essa glicose e começam a ficar mais resistentes à ordem que a insulina está dando de abrir a portinha ali da célula para a glicose entrar. É como se elas dissessem, já chega, já estou cheia de glicose aqui, não quero mais abrir a porta toda hora, essa glicose não cabe mais glicose aqui dentro da célula. Isso chama resistência à insulina. E aí o que acontece? Seu corpo não entende que as células estão se negando a receber glicose, ele só está vendo que continua muita glicose circulando no sangue, ali na corrente sanguínea, e o que ele faz? Produz ainda mais insulina para tirar essa glicose do sangue. E essa insulina alta vai fazer duas coisas. Ajuda a armazenar mais gordura e dificulta a queima da gordura que você tem. Porque a insulina, ele é um hormônio de armazenamento. Se ela está alta, o corpo entende que tem energia sobrando e precisa guardar. E guarda onde?
nos seus tecidos de gordura. Agora vem uma parte que você precisa decorar. O problema não é carboidrato. O problema é o excesso. O problema é a frequência que você está comendo. É a qualidade do que você está comendo. Carboidratos naturais, dentro das refeições equilibradas, junto com proteína, junto com fibra, junto com gordura boa, tem outro efeito. Já se você toma açúcar líquido, aquele suco cheio de açúcar, fora refrigerante, bebidas energéticas, enfim, açúcar líquido, na forma de suco, cheio de açúcar, farinha refinada, comer o tempo todo, ficar beliscando o tempo todo, fazer lanche com carboidrato de manhã, lanche com carboidrato à tarde, lanchinho com carboidrato à noite antes de dormir, é isso que cria picos repetidos de insulina. Agora, olha que interessante. Como o músculo ele é um grande depósito de glicose também, quanto mais músculo você tem, mais espaço para armazenar energia sem virar gordura você tem também. Por isso, o exercício ajuda tanto no controle da glicose. O músculo ativo, quanto mais ativo ele tiver, mais ele puxa a glicose do sangue, mesmo com menos atuação de insulina. Olha que é isso que a gente quer. Então, o resumo simples é: você come carboidrato, ele vira glicose, o pâncreas ele libera a insulina, abre a porta da célula, parte vai para o músculo, parte vai para o fígado, mas todo o excesso vira gordura, além dos outros órgãos, né, que recebem também essa glicose, como eu falei. Agora para pensar. O corpo faz isso para nos proteger de certa forma. Ele está nos protegendo. Durante quase toda a história da humanidade, mais de 99% de todo esse tempo, de todo o tempo que nós seres humanos estamos vivendo, a gente vive como? Como caçador e coletor. Supermercado, isso veio há menos de 100 anos para cá. A gente não tinha isso. Comida ultraprocessada, tem algumas décadas que existe ultraprocessados, não existia isso antes. Mas o nosso DNA, eu costumo falar que ele é Matusalém, tem dezenas de milhares de anos esse nosso DNA. E para o nosso DNA, toda essa mudança foi ontem. Ele não está acostumado com isso. Essa mudança alimentar tem pouquíssimo tempo, entende? Ou seja, o mundo mudou muito rápido, mas o nosso corpo ainda não. Então, o nosso corpo ainda funciona com aquele programa antigo, onde havia um jejum involuntário, havia caminhada diariamente, havia esforço físico para conseguir alimento. Então, o corpo ele aprendeu duas coisas, inclusive para sobreviver, né? Armazenar energia quando havia abundância e economizar energia quando havia escassez. Então hoje nós vivemos aí num ambiente totalmente diferente, é totalmente de abundância de alimento. Nós armazenamos comida dentro da nossa casa e antigamente não existia isso, mas o nosso corpo não entende isso, ele continua reagindo como se o inverno fosse chegar amanhã. Você entende como o nosso corpo é ancestral? Então quando você ganha gordura, seu corpo armazena gordura porque você está frequentemente ingerindo comida. Seu corpo está seguindo um manual que foi perfeito, que funcionou perfeitamente por milhares de anos. O nosso desafio hoje, o que deve ser? O que a gente deve fazer como desafio? Criar intencionalmente condições que imitem como a humanidade vivia antes. E como nós podemos fazer isso? Se movimentando diariamente, fazendo intervalos entre as refeições, comendo comida de verdade, menos estímulo constante de glicose entrando aí o tempo todo. Isso é respeitar a nossa biologia. E quando a gente entende isso, tudo fica mais lógico, não fica? Vamos pensar então em algumas regras práticas aqui. Primeiro, você vai evitar carboidrato isolado, comer pão, biscoito no meio da tarde, pão puro com cafezinho. Sempre que for comer um carboidrato, combine com uma proteína ou com uma fibra ou com uma gordura. Por exemplo, fruta com iogurte natural ou com algumas castanhas e nozes, arroz com feijão, junto com uma boa porção de folhas e uma boa porção de proteína, carne, frango, peixe, ovos, batata doce junto com frango, mais uma salada. Quando você mistura carboidrato, proteína, gordura, fibras, a glicose, ela vai chegar na corrente sanguínea bem mais devagar. E por causa disso, a insulina vai subir muito menos também. E assim o corpo consegue lidar melhor com aquilo que está chegando. Segunda regra,
Reduz a frequência de beliscar o tempo todo. O corpo precisa de intervalos maiores. Se você come a cada 3 horas algo com carboidrato toda hora, a insulina nunca vai conseguir descer de verdade. Então organize aí 3 refeições principais, bem estruturadas, e se você tem a necessidade de ficar lanchando, faça lanches mais proteicos, tá? Com mais proteína e gordura boa também. Terceira coisa, cuidado com açúcar líquido, mais uma vez, suco de fruta, refrigerante, café adoçado, chá adoçado, bebida fitness açucarada. Líquido entra muito rápido no sangue e o pico ainda vai ser maior. Prefira então mastigar fruta inteira, ao invés de tomar o suco. Fruta tem fibra muito mais do que o suco. Quer tomar um suco? O que você vai fazer? Acrescenta uma verdura aí nesse suco, uma folha de couve, um talo de aipo, porque aí vai ficar rico em fibra e com menor índice glicêmico, tá? Quarta regra aqui, você pode incluir também um jejum de 12 horas, mas de forma simples, tá? Bem naturalzinho. Se você terminou o jantar 8 horas da noite, toma seu café 8 horas da manhã. Essas 12 horas sem comer, ela já vai dar um descanso aí metabólico pro seu corpo. Ah, mas eu faço isso, quem não faz isso? Não faz, gente. Tem gente que vai lanchar e ficar lanchando até 10 horas da noite e tem que acordar 6 horas do dia seguinte para trabalhar, não respeitou as 12 horas, tá? E esse intervalo, ele ajuda a baixar a insulina, facilita o uso da gordura como energia, não é nada radical, 12 horas é o descanso que todo ser humano deveria respeitar. E não é nada difícil, tá? É só parar de comer até tarde da noite e respeitar aí seu ciclo, seu ritmo biológico, tá bom? Outra coisa que ajuda muito é se movimentar depois da refeição. E aqui eu não tô falando de pegar pesado, de ir pra academia, fazer algo de grande intensidade. Eu tô falando de fazer uma caminhadinha de 10 minutos, sair no almoço para almoçar num restaurante, não vai de carro, vai a pé, volta pro trabalho a pé. Isso já ajuda o músculo a puxar a glicose do sangue também. E lembra do que eu falei? Músculo é um grande depósito de glicose. Quanto mais músculo você tem, mais espaço você vai ter também para armazenar energia sem virar gordura, tá? Então deixa eu fechar isso de forma muito clara para você não esquecer. Se tá mais difícil para você emagrecer depois dos 40, é porque o seu corpo mudou sim, mudou hormonalmente, metabolicamente, inflamatoriamente, mudou tudo. O estrogênio caiu, o músculo tende a diminuir. Agora eu quero trazer uma outra informação importante aqui. A obesidade na pós-menopausa, ela é um dos maiores fatores de risco para câncer de mama. Muito mais do que terapia hormonal, que muita mulher ainda tem medo, porque a gordura, ela produz a estrona, ela produz estrona em excesso. E a estrona é um tipo de estrogênio que mais preocupa aí quando a gente pensa em câncer. E tem mais uma coisa. Se você está buscando emagrecer também através das canetinhas emagrecedoras, aí Ozempic, Mounjaro, enfim, saiba que até 40% do seu peso que você está perdendo pode ser de músculo. Pode ser músculo que está indo embora. Então, principalmente se esse tratamento não estiver sendo acompanhado, não estiver sendo acompanhado também por treinos, por ingesta de proteína adequadamente, você pode perder muito músculo, muita massa magra ao invés de gordura. Se a gente parar para pensar também que depois dos 40 a mulher já perde cerca de 1% de músculo ao ano, você precisa ficar atenta porque emagrecer rápido demais pode te levar da obesidade para uma sarcopenia. Então, precisa ficar atenta nisso também. E você viu que perder músculo também é uma catástrofe, né? Então, o objetivo não é só pesar menos, é perder gordura e preservar a sua estrutura com músculo, tá? Então, gente, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquela amiga que vive dizendo aí que antes era fácil emagrecer, mas agora não consegue mais. E me conta também quais são as mudanças que você já percebeu no seu corpo, quais dessas situações, desses fatores você vem sentindo também.